A paz do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Vamos começar mais um culto ao nosso Deus. Eu quero já pedir a você que coloque a sua mente diante do Senhor, o seu coração diante do Senhor, para que em nome de Jesus nós possamos entregar aí um culto racional, um culto pensado, mas um culto cheio da presença dEle em nossa vida, nesse ambiente. Amém? Você pode fechar seus olhos, fecha seus olhos, concentra no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estar na tua casa nessa noite. Traz aqueles que estão por vir em segurança, em paz. Acampa os teus anjos, Senhor Deus, ao redor deles. E que em nome de Jesus, Pai, o teu nome seja glorificado nessa noite. Abençoa, meu Deus, esse culto por inteiro. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Nós queremos, em nome de Jesus, te honrar nessa noite, te dar liberdade nesse lugar. Amém. Liberdade em nossas vidas, Pai. Liberdade no louvor, liberdade na administração da palavra. Nós queremos e precisamos, Senhor Deus, ouvir a tua voz nessa noite. Fala conosco, recebe nosso culto, nossa adoração. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Vamos. Eu que venho
agora, irmãos. Nós temos alguns irmãos que não puderam vir hoje porque estão passando por dificuldades, por lutas, alguns enfermos, né? E nós vamos nesse momento orar por eles agora. Eu queria que você fechasse seus olhos e você se unisse à minha oração. Nós somos a igreja do Senhor, nós vamos interceder por nossos irmãos, para que Deus os visite onde eles estiverem, e que em nome de Jesus renove as suas forças, faça algo novo na vida deles, para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos interceder, meu Deus, pelos irmãos que não puderam vir aqui. Gostariam de vir aqui, mas por questões físicas, por impedimentos, Senhor Deus, não conseguiram vir aqui. Mas eu te peço que em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor os visite nessa noite. Vai ao encontro deles, traz paz, traz renovo, traz gozo vindo do Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, mesmo eles não estando aqui, mas eles possam sentir a Tua presença onde eles estão. Visita-os nessa noite, tira todo o peso, tira toda opressão, tira todo o medo. Tudo, Senhor Deus, que possa querer invadir o coração deles, Senhor Deus, por problemas, por dificuldades. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos esta noite e pedimos, Espírito Santo, faz algo novo. Visita-os em nome de Jesus. Renova os teus filhos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz, meus irmãos. Amém. Um amém bem forte dessa vez. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria que fosse projetado Deuteronômio 6, do 4 ao 8. Do 4 ao 9, na verdade. Eu leio os pares e vocês os ímpares. Tá certo? Amém. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor, teu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Amém. Vamos ler novamente o versículo 5, todos juntos. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Amém. Que a gente possa meditar nessa palavra do Senhor, que ela seja nossa força no dia de hoje e nós possamos prestar culto ao Senhor essa noite com toda a nossa força e com todo o nosso amor. Vamos louvar ao Senhor. Gemidos que palavras não podem expressar, Ele leva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar.
Nós te
Senhor. Nós somos a tua igreja, Senhor, pertencemos ao Senhor Jesus. Oh, aleluia. Grande é o teu nome, grande é o teu nome. Só tu és grande, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Oh, aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Jesus foi o meu primeiro amor. Quando Jesus me encontrou, crianças, eu tinha apenas 8 aninhos de idade. Tem uma criancinha aqui com 8 aninhos? Com menos de 8 aninhos? Meninos, né? Jesus me encontrou, eu tinha 8 aninhos de idade. E eu aprendi a amar o Senhor Jesus, a amar a sua palavra, a caminhar com Ele todos os meus dias. Nem ler eu sabia direito, né? Com 8 aninhos. Mas eu, quando me converti, entreguei a vida ao Senhor Jesus, eu comecei a ler o livro de Salmos, irmãos. Na casa da minha mãe e meu pai tinha aquele livrinho dos Gideões. Levava para a escola. Onde eu ia, estava aquele livrinho. Quando minha mãe comprou uma Bíblia, comecei a ler a da minha mãe, porque eu não tinha Bíblia. Mas eu li os Salmos e ali o Senhor me ensinava a amar o Senhor, a amar a sua palavra. E nós precisamos aprender a amar o Senhor. Amém? Vamos cantar essa canção e declarar a Ele nosso amor, porque Ele é o nosso primeiro amor. Oh Jesus, Tu és insubstituível. Não há outro como o Senhor Jesus. Amamos o Teu nome, Senhor. Tu és Senhor, Tu és meu primeiro amor, oh Jesus. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Você sabe, canta comigo. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o nosso coração, Senhor. Abre meu coração, quero sentir Teu grande amor, Teu grande amor. Abre os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir Teu grande amor, Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por Ti. Abre meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Senhor Jesus. Abre meu coração, quero sentir Teu grande amor, Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez.
Tem a nossa leitura da noite, com Bernadette, missionária Bernadette. Tem mais alguém? A jovem que veio com o Cris aí, Deus te abençoe. Como é que a gente fala para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, tragam com a gente. E se gostar, fica com a gente. Amém. Eu quero chamar o irmão escalado para recolher as ofertas. O meu escalado Leandro, por favor, venha recolher as ofertas. E Leandro, projeta, por favor, Deuteronômio 26:12. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produzirem no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam até ficarem saciados nas cidades de vocês. Então aqui nesse texto nos mostra o propósito do dízimo. É primeiro para o Senhor, mas é também para serviço da casa do Senhor. É a forma como o Senhor cuida da casa dele, é a forma como o Senhor cuida dos obreiros da casa dele, é a forma como o Senhor cuida dos seus filhos. Então, quando nós dizimamos, nós estamos cuidando da obra do Senhor, nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos cuidando daqueles irmãos que também precisam. Então, não negligencie o dízimo. As ofertas são muito importantes, mas nós temos que lembrar que o dízimo do Senhor é o que mantém a obra dele. Primeiramente ele, segundamente essa é a nossa responsabilidade para com a obra do Senhor. Então vamos louvar o Senhor enquanto dizimamos e ofertamos com alegria. Salvação
espírito de adoração. Vamos orar. Pai bondoso, amado e eterno Criador, obrigado por mais uma noite, por mais um momento que o Senhor nos possibilita e nos reunimos aqui como tua igreja e podemos celebrar o teu nome no início da semana. Abençoa, Pai, todos aqueles que puderam entregar, trazer e apresentar, Pai, sua oferta, seu dízimo, e que o Senhor dê dar sabedoria de vida para o bom uso, para a tua casa e para a tua obra. Que vidas e pessoas sejam abençoadas. Abençoa aqueles também que não puderam contribuir. E que o Senhor continue, Pai, com a família de cada um que aqui está representando ela, com cada lar que é representado. Continua conosco no restante e no decorrer deste culto. E é no nome de Jesus que oramos, agradecidos. E a igreja diz: Amém. Amém. Vamos chamar nossas crianças e as tias. Eu a tia. Amém. Vamos estender as nossas mãos para a nossa tia e para a nossa outra tia. Aleluia! Hoje não, mas enfim. E para as nossas crianças. Amém. Pai Celestial, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha com a sua graça, o Senhor venha com o seu poder, com a sua presença, tocando no coração de cada criança que está aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, abra as suas mentes para que elas possam compreender a mensagem que o Senhor tem falado aos seus corações. Abra os seus ouvidos, Senhor, para que elas possam te ouvir. Abra os seus olhos, Senhor, para que elas possam te ver, os seus corações, para que elas possam sentir o teu amor, Senhor, assim como foi cantado hoje à noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, irmãos, antes de louvar novamente, antes da palavra, nós temos alguns avisos. Nós temos quinta-feira culto de oração às 7h30. No próximo sábado, também às 7h30, nós temos celebração das células da casa da irmã Mércia. E todo quarto domingo, nós temos o domingo da igreja perseguida. E hoje é o quarto domingo, então nós temos algumas coisas para a igreja nessa noite. Pode vir aqui, missionária Bernadette. Glória a Deus. Irmãos, missionária Bernadette foi a minha professora, está sendo a professora de Camille e foi a professora da minha mãe também. Nós convidamos ela hoje à noite para trazer a mensagem. Professora Najibete. Amém. Ela vai trazer uma mensagem do Senhor para nós essa noite. Vamos orar por nossa irmã Bernadette? Mexa em suas mãos. Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha com graça também, Senhor, para que o Senhor coloque na palavra de Bernadette, Senhor, na boca de Bernadette, aquilo que o Senhor tem para falar à nossa igreja nessa noite. Em nome de Jesus, prepare os nossos corações para que nós possamos ouvir a Tua palavra, que ela crie raízes em nosso coração. Em nome de Jesus, nos revela a Sua vontade, nos revela quem Tu és e nos direciona, Pai, direciona os nossos passos. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Graça e paz. Amém. Olha, eu estou muito alegre. Meu contentamento, meu coração transborda de alegria. Glória a Deus. Eu estar aqui neste lugar, vendo a igreja de Cristo crescendo já aqui. Foi plantada faz pouco tempo, mas já está crescendo. E eu sei que vai continuar crescendo para a glória do Senhor. Porque ela está sendo nutrida com aquilo que dá vida, a única coisa que dá vida à palavra, que é a igreja, que é a palavra de Deus. Amém. Né? Louvado seja o Senhor. Também eu estou muito feliz porque a igreja está nascendo assim, já trabalhando, desenvolvendo o DNA
de missões. Aliás, está no DNA da igreja missões. A igreja de Cristo é uma igreja missionária. Louvado seja o Senhor. Eu que me converti aos 13 anos e quando era uma quinta-feira, no sábado o pastor foi, nós convertemos minha irmã e eu com 13 anos, minha irmã com 12, e numa quinta-feira à noite. E quando foi no sábado, o pastor da igreja foi nos visitar. Meus pais eram muito católicos e meu pai não queria nem saber de pastor lá em casa. Mas o pastor chegou perto da hora do almoço, papai estava voltando do trabalho no sábado, e o pastor com a esposa ficou esperando. Disse: posso esperar o seu esposo? E minha mãe disse: pode, mas minha mãe assim meio receosa, porque meu pai não ia gostar disso. Mas aquele pastor muito gentil, esposa muito gentil também, então nós ouvimos ele falar com o papai e perguntar assim: o senhor soube que 2 de suas filhas aceitaram Jesus em nossa igreja, papai? Elas fizeram isso, mas me desobedeceram. Elas já foram lá uma vez, nunca mais elas vão voltar lá. Aí o pastor disse assim: ok, o senhor é pai e o senhor tem a autoridade para determinar aquilo que os seus filhos vão fazer. Mas eu posso fazer um convite ao senhor. O senhor sabe o que é uma igreja batista? Ele disse: não sei, porque foi numa igreja batista, né? Então eu disse: não sei. Aí ele disse assim: então o senhor vá lá e veja o que é que a gente ensina. Se a gente ensina coisa boa que vai ajudar no crescimento de seus filhos, então o senhor deixa as suas 2 meninas irem, continuarem. Se não, o senhor tem toda a autoridade de não deixá-las mais ir. Mas papai disse: está certo, eu não vou amanhã não, porque ela sabe, né? Eu não vou amanhã não, mas eu vou no próximo domingo. E assim fez. Papai não me deixou ir, nem minha irmã, mas quando ele chegou com o restante da família, abriu a porta e disse: agora nós somos uma família de crentes. Um mês depois, o pastor notou, a minha família era grande, que nem todo mundo estava indo para a igreja, porque a igreja fica lá no centro da cidade, e o nosso era o último bairro de Campina Grande, em Campina Grande. E aí o pastor tomou a decisão de mandar um diácono, irmão Francisco, lá para a nossa casa, no domingo, e começou então uma igreja. Nem sabíamos que era uma igreja. Ele disse: é uma congregação. Ali começou uma igreja. 2 anos depois, tínhamos a igreja já se mudando e nós nos mudando também para outro lugar, onde fomos trabalhar numa outra igreja nova. Então assim, a minha vida foi muito assim de ver a igreja nova de Deus crescendo. Eu fico muito feliz. Mas essa igreja que cresce, porque ela é do Senhor e ninguém para a igreja, nós cantamos isso, não é? Essa igreja, ela é perseguida. Então eu estou muito feliz que hoje nós vamos falar sobre isso e entender. Ao invés de a gente ficar triste com a perseguição, eu sei que é sofrimento, mas a igreja de Cristo se alegra, porque sabe por quem está sofrendo. Então nós temos um vídeo aqui que fala da perseguição. Vai ter um mapa e eu quero que prestem bastante atenção nesse mapa, porque eu vou, logo no início vai ter um mapa. Eu quero que vocês então prestem atenção, porque eu vou falar sobre esse mapa um pouquinho. Pode colocar aqui. Eles adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prendê-los, oram por seus inimigos e perdoam aqueles que os perseguem. Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. Eles são hostilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades. Mas
perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Para levar ajuda de forma eficaz, a Portas Abertas realiza anualmente uma pesquisa que avalia a pressão e a violência que nossos irmãos e irmãs na fé enfrentam pelo simples fato de seguir a Jesus. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28.000 propriedades cristãs danificadas, saqueadas, incendiadas ou até mesmo fechadas por motivos relacionados à fé. Nos 15 países da África subsaariana presentes na lista, o aumento da violência é constante e brutal. Um exemplo é a entrada do Chad para o ranking de 2025 como o segundo país onde a perseguição mais aumentou. O Chad registra ataques de extremistas. Eles têm como alvo a vida e as propriedades de cristãos que são vistos como traidores e inimigos. O maior aumento de perseguição e discriminação foi identificado no Quirguistão, país que mais subiu no ranking, levando a nação de volta à lista pela primeira vez desde 2013. Nesse país foi reportado o fechamento de igrejas, o aumento da opressão islâmica e da paranoia ditatorial, obrigando os cristãos a se esconderem e evangelizarem em secreto. A crise humanitária em Cuba está piorando e foram reportados novos incidentes violentos contra cristãos que são considerados inimigos do Estado. Pastores e suas famílias são interrogados e sofrem ameaças constantes. Em Mianmar, os últimos 4 anos foram marcados pelas consequências do golpe militar de 2021 e de conflitos violentos que deterioraram os direitos humanos e a estabilidade econômica. Cultos e reuniões de adoração têm sido alvos de retaliação do governo. Igrejas e propriedades cristãs são atacadas pelo exército. Com medo, cristãos são forçados a fugir para acampamentos de deslocados internos ou se tornam refugiados. O Iêmen, que apresenta índice máximo de pressão. É um vídeo de mais de 5 minutos e eu quis somente mostrar, podem passar na internet e quando colocar a igreja perseguida em 2025, você vai ver todo o vídeo, muitas informações. Mas uma coisa que eu quero mostrar dentro da nossa alegria, viram aquele mapa colorido, quanta perseguição, especialmente naquele lado da Europa e da Ásia, toda aquela perseguição. Poderíamos ficar tristes, mas eu quero que você, quando olhar para aquele mapa, dê uma aleluia bem grande. Porque se existe perseguição, é porque existe o quê? A igreja de Cristo, Senhor. A igreja de Cristo está crescendo. Glória a Deus. A igreja de Cristo cresce no meio de perseguição. Nós cantamos, é o primeiro hino. Eu espero que a gente tenha tempo de cantar no final. O primeiro hino é exatamente a perseguição não para a igreja. Não para. Então, aquilo lá, aquele mapa, vê o que os crentes estão sofrendo, mas aquilo vê a igreja sendo plantada. Eles vão para um lugar e plantam, sai daquele lugar, vai para outro, ali vai ser plantado uma outra igreja. E assim vai. É muito maravilhoso isso. Mas quando ouvimos falar de perseguição, talvez alguém aqui já fez algumas perguntas. E hoje eu gostaria de responder
3 perguntas que de fato já estão respondidas aqui no vídeo, mas a palavra de Deus fala sobre isso. Porque perseguição não é só de hoje. Vamos ler a palavra de Deus. Sempre nós tivemos em toda a palavra pessoas que permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo diante de perseguição. Por exemplo, quando a gente abre a Bíblia, em Gênesis capítulo 6, nós vemos aqui Deus olhando para a terra, bem no iniciozinho, mas a terra com o vírus do pecado já não era aquilo que Deus fez, nem o que Deus queria que fosse na terra o crescimento da vida humana. Quando nós lemos, o que é que Deus diz em Gênesis 6? Eu acredito que está aí. Por que os crentes, então, 3 perguntas. Por que os crentes sofrem perseguição? Primeira pergunta. Por que Deus, segunda pergunta, por que Deus permite a perseguição? E por que a igreja de Cristo permanece fiel mesmo com a perseguição? Enquanto vocês estão abrindo a Bíblia, acho que todo mundo já abriu, não é? Eu falei sobre essas 3 perguntas e nós vamos então responder essas 3 perguntas com a palavra de Deus. Primeira pergunta, por que os crentes sofrem perseguição? Crente sofre perseguição porque quando o homem pecou e o vírus do pecado entrou no coração do homem, o vírus do pecado se chama rebeldia. Então o homem não quer saber de Deus. E todo aquele que fala de Deus, nem todo mundo, a maioria não gosta. Então faz alguma coisa. Em alguns lugares eles são mais agressivos. Aqui no Brasil já foram também muito agressivos. Em alguns lugares sim, ainda há agressão, não é? Mas há uma perseguição. Mas em todo o tempo, conforme a Bíblia diz, e até o dia de hoje, nós vamos ver, nós encontramos pessoas que foram fiéis. E esse é o primeiro momento que eu digo esse vírus do pecado, lá em Gênesis, já no capítulo 6, versículos 5, 9 e o versículo 22. São 3 versículos. Gênesis 6, capítulo 5, e aí já pode passar, querido, que é exatamente a primeira pergunta. Ok. Você veja que em Gênesis 6, Deus observou, Deus viu, eu vou ler aqui numa outra tradução, mas é isso aí que está na Bíblia, está no que ele está colocando. Se você não tem a Bíblia, você pode ler. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram inteiramente maus. Olha, propósito inteiramente mau. Se a pessoa tem um propósito de fazer aquilo que não é bom, ela vai querer saber de Deus que é bom e manda a gente fazer o certo? Não. E o que ela vai fazer para não ouvir? Você está fazendo errado, você está fazendo errado. Perseguir. Noé sofreu com isso. O relato bíblico diz que Noé via aquilo e não gostava. Lá em Hebreus também, Noé sofreu com aquela situação, mas ele decidiu obedecer a Deus. Ele amava Deus, decidiu permanecer firme. Então, quando nós vemos, Deus olhou e aquele povo era inteiramente mau, e Deus disse: eu vou acabar com tudo. A gente olha no versículo 9 e nós lemos: este é o relato de Noé e sua família. Versículo 9. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Aquele que ama a Deus anda em
comunhão com Deus, quer ficar pertinho de Deus. E assim era Noé, por causa disso. Mesmo no meio daquele povo, fazendo o que era mal, Deus fez o quê? Deus protegeu Noé, não somente protegeu durante o tempo, que foi muito tempo para construir a arca, no final, Noé foi salvo. Só ele ficou, todos os outros se acabaram. Porque Deus cuida, e Deus é fiel, e Deus vê o que está acontecendo. Davi foi um homem, outro que a gente pode ter o exemplo, a gente poderia falar muito, mas eu estou só citando, porque eu sei que os irmãos sabem, alguns que são novos convertidos vão ficar curiosos de lerem essas histórias na Bíblia, e eu espero que vocês leiam, para que vocês vejam que coisa maravilhosa. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi foi perseguido, muito tempo da sua vida foi em perseguição. Davi foi perseguido logo no início, quando ele ainda era bastante jovem, foi perseguido por outro rei, que já tinha se afastado de Deus, e não queria ouvir o que Deus fazia, olhava para Davi, Deus estava abençoando Davi, e mesmo que Davi fugiu, foi muita perseguição mesmo. Davi teve a oportunidade de matar esse rei, mas como Davi amava a Deus, ao invés de matar, ele disse para o rei: mas meu senhor, eu lhe amo. Olha, Davi disse para Saul, que amava Saul: eu não quero fazer mal, assim é o servo do Senhor, mesmo com os inimigos. Mas Davi sofreu muito. E no Salmo 56, quando ele começa falando, 56:1, ele diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo. Mas Deus livrou Davi o tempo todo. E ele se tornou rei. Jeremias é outro exemplo que nós temos na Bíblia, de como a perseguição não destrói o homem de Deus, nem a obra do Senhor não pode ser destruída de jeito nenhum. Amém. Jeremias foi um profeta, ele falava as coisas para o povo de Deus que estava em desobediência. No capítulo 18, no versículo 18, depois de ouvir muitas das profecias de Jeremias, não tem tempo aqui de falar das profecias de Jeremias, mas amo estudar a palavra de Deus e ler tudo isso, e a gente olhando e vendo como Deus agiu e o que Deus falou. Depois de ouvir, o povo ficou tão zangado. Olha o versículo 18. Então o povo disse: venha, vamos planejar um jeito de nos livrarmos de Jeremias. Temos vários sacerdotes e também homens sábios e profetas. Não precisamos que ele nos ensine a lei. Não precisamos de seus conselhos e profecias. Vamos espalhar boatos a seu respeito e ignorar o que ele diz. Esse foi outro tipo de perseguição. Foi espalhar boatos errados, incorretos sobre Jeremias. Dizer coisas que não eram verdadeiras. Eu não sei se você tem se identificado como servo de Deus, como serva de Deus, com algumas dessas coisas, não é? Porque pensamos somente que foi no tempo passado, perseguição. Mas nós vamos então no final refletir um pouco sobre as nossas próprias vidas. Como eu disse, minha família toda se converteu. A gente estava lá em Campina Grande, meu pai se mudou para cá, foi transferido para o trabalho, e nós fomos para a Torre, Igreja Batista da Torre. A Igreja Batista da Torre era nova, e a gente trabalhou na Igreja Batista da Torre, e logo a igreja, também missionária, foi um casal da igreja, se mudou para Castelo Branco, que foi no tempo de começar um conjunto residencial, e uma família foi para lá, e o pastor logo disse: vamos montar uma igreja lá, e começou na casa daquele irmão. Eu fui uma vez, eu já estava no seminário,
E a gente não tinha um espaço, a casa era bem em cima da rua, assim, não tinha jardim, não tinha espaço. A porta da casa já dava para a rua. A rua não era calçada. Então, o pastor pegou os bancos e nós colocamos os bancos na rua e aí estávamos começando a igreja. O vizinho do lado direito, ele não gostou e começou a perseguir a igreja. Como ele perseguia? Na hora do culto, ele tinha um Volkswagen, ele ficava passando em alta velocidade, de lá para cá. Era uma poeira tão grande e às vezes ele passava bem juntinho do banco. Uma vez eu estava sentada no último banco, ele passava, mas olha, era quase para pegar a gente. Mas a igreja ficou firme. Amém. Aqueles bancos iam para fora. E ele passava e a gente falava de Deus e a gente cantava. O que aconteceu? O tempo passou e a igreja começou a crescer. Amém. E precisou de construir um lugar, encontrar um lugar. O irmão disse que podia vender a casa dele e ia para outro lugar. E Deus fez com que aquele vizinho tivesse alguma coisa, não sei o que foi, nunca perguntei, agora eu vou perguntar. Eu sei que ele chegou para oferecer a casa dele para vender. Então a Igreja Batista de Castelo Branco, ela foi feita, começou o primeiro templo foi com 2 casas e uma dessas era o nosso perseguidor. Não é uma coisa maravilhosa? Assim é, para nos dar alegria. Por que eu falo disso? Porque a gente se alegra em permanecer fiel ao Senhor. E a gente entende porque o povo da Bíblia se alegrava em ser perseguido. Que história é essa? Não é loucura? Não parece loucura, não é? Mas não é, porque a gente sabe com quem está conosco, né? Então, e o próprio Jesus disse, antes de tudo isso, em Lucas 21, 12, antes de tudo isso, porém, haverá um tempo, antes de tudo isso, que quando Jesus vier, não é? Haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para sinagogas e prisões por minha causa, serão julgados diante de reis e governadores. Jesus Cristo disse, isso vai acontecer, mas aí ele continua dizendo, mas não se preocupe, eu estou com vocês. Isso é suficiente. Em João 16, 14, Jesus estava orando a Deus, ao Pai. Jesus também orou e orou ao Pai. E na oração, em João 16, 14, eu acho que está assim, 16, 14, Jesus intercedeu a Deus dizendo, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Por isso odiaram Jesus. Então ele disse, vocês também serão odiados, mas não se preocupem, eu estou com vocês. É assim mesmo, é porque vocês não são do mundo. Como não somos do mundo? Nós estamos aqui em carne e osso, estamos aqui, mas nós pertencemos ao Senhor Jesus. Nós já fazemos parte do reino de Deus aqui na terra. É por isso que Ele vai nos fazendo diferente, é por isso que Ele vai trazendo dentro de nós uma visão de mundo diferente. A gente está aqui, mas a gente não está vivendo para trabalhar, ganhar muito dinheiro, não está preocupado com ser famoso, não está preocupado. Deus até pode dar tudo isso, mas essa não é o nosso foco. A coisa principal é a gente adorar a Deus e viver em obediência a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Então, por que os crentes sofrem perseguição? Os crentes sofrem perseguição. Pode passar aí, querido. Volta aí. Pode passar. Voltando não, pode passando. Passa aí os slides. Ok, pode passar. Não, aquele, porque esse envolvimento, sim. Aí são os textos bíblicos, o próximo slide.
Os crentes sofrem porque amam a Deus e decidiram segui-lo e obedecê-lo, mesmo sabendo que o mundo os aborrece. Que você possa dizer isso. Exatamente. Você diga, eu sofro porque amo a Deus e decidi segui-lo e obedecê-lo, mesmo sabendo que o mundo me aborrece. Isso é porque o crente é perseguido. A segunda pergunta, pode passar, querido. A segunda pergunta é: por que Deus permite a perseguição? A gente não podia passar por esse mundo sem perseguição. Por que é que Deus permite? Quando a gente olha a Bíblia, nós encontramos pelo menos duas respostas. A primeira é essa: Deus permite o sofrimento e a perseguição para fortalecer a nossa fé. Olha os textos bíblicos aí. Primeiro é de Abacuque. Abacuque era um profeta. É um livrinho bem pequenininho, que é difícil a gente encontrar no meio da Bíblia, não é? Mas é um livro muito interessante. Esse profeta Abacuque, esse crente no Senhor Deus, ele foi um profeta perturbado por duas grandes perguntas, pelo menos que ele faz a Deus na Bíblia. Ele ficou angustiado, ele ficou chateado, ele ficou muito perturbado mesmo com perguntas. Por quê? Porque ele morava no lugar, povo de Deus, onde o povo de Deus estava, e ao redor ele já estava sabendo, todo mundo estava sabendo que uma nação grande viria para castigar o povo de Deus. Aí ele ficou sem saber por quê. Ele não podia entender por quê. Mesmo sabendo que o povo estava pecando e desobedecendo a Deus. O povo, se pudéssemos falar como igreja, uma igreja desobediente. Muito desobediente. Era um povo de Deus desobediente. Aí ele resolveu fazer perguntas a Deus. Aí ele faz duas perguntas a Deus. A primeira pergunta que ele faz é assim: Deus, por que o Senhor parece ficar indiferente diante do mal? Por que o Senhor parece não se preocupar quando a gente está sofrendo? Essa foi a pergunta que ele fez. E Deus respondeu para ele. É muito interessante. Porque às vezes a gente pensa e a gente nem quer conversar, nem quer perguntar para Deus, né? Mas não tem problema se você tem dúvidas sérias a respeito da sua fé, ou a respeito de quem Deus é, ou a respeito do que Deus está fazendo. Deus ouve os seus questionamentos, ouve a sua aflição, ouve as suas dúvidas. Ele quer tirar dúvidas. E Deus ouviu o profeta Abacuque. E quando ele ouviu, ele respondeu. Deus ouve e responde. Amém. Nesse capítulo 1, vocês vão ver que Deus responde essa primeira pergunta. Por que o Senhor parece ficar indiferente? Porque o Senhor não parece nem ligar, nem se importar com o meu sofrimento. Não está sabendo que eu estou sofrendo? Porque o Senhor não se importa. E Deus respondeu a pergunta e disse: eu me importo sim. Eu estou trabalhando nisso. Você é que não está vendo. Acontece isso em nossa vida. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade e a gente fica perguntando para Deus. Às vezes é só no coração, né? Não fala para ninguém, mas fica perguntando para Deus: Senhor, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro ao Senhor, eu procuro fazer as coisas que o Senhor quer, eu te obedeço.
resolver, ou que isso vai deixar de acontecer, e o Senhor não fala nada e parece que não está. E Deus está fazendo as coisas, amém, mas é no tempo dele. Amém. Esse capítulo 1 é um capítulo pequenininho, mas Deus fala: então, eu estou trabalhando, você é que não está vendo. Oh, meus queridos irmãos, que coisa maravilhosa é saber que nós temos um Deus que trabalha e que não para de nos olhar para nós, de ouvir as nossas orações. No versículo 5 do capítulo 1, ele disse: vede entre as nações, olhai maravilhados e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias a obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Ou seja, você nem vai acreditar que eu estava fazendo quando você ver o que eu fiz. Foi isso que Deus disse. Não é maravilhoso? Mas o pobre do Abacuque ficou ainda com dúvidas. E a segunda pergunta que ele faz, então, já no final do capítulo 1, ele pergunta para o Senhor: o Senhor está ouvindo? Então, por que o Senhor está deixando esses traiçoeiros nos atacar e ficar sem punição? Vamos ficar sem punição? Se o Senhor está ouvindo, vai deixar eles irem embora, virem aqui, fazer o que quiserem, depois ir embora? Atacar a gente? Aí o profeta começa o capítulo 2, ele dizendo assim: vou me colocar numa torre de vigia e vou ficar esperando a resposta. É exatamente isso. Se você abrir aí a Bíblia, você vai ver: pôr-me-ei na minha torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Eu disse: vou ficar aqui olhando. O Senhor disse que vai responder, então eu vou ficar esperando aqui. Sabe o que Deus disse? Não precisa subir não, lá numa torre não. Faça um outdoor. Sabe o que é outdoor? Aquelas placas grandes que a gente passa no carro, no ônibus, e a gente ainda consegue ler tudo que está lá, porque as letras estão bem grandes. Deus disse isso no capítulo 2, capítulo 2, versículo 2. O Senhor me respondeu: escreve a visão, escreve sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Você não precisa subir lá em cima, não, numa torre não, meu amigo. Faça um outdoor bem grande para você e todo mundo saber o que é que eu vou fazer. Aí ele disse o que é que ele ia fazer. Aí ele explicou bem direitinho o restante do capítulo 2. Ele explica bem direitinho o que vai fazer. Quando ele terminou, aí o nosso profeta mudou. Ele mudou mesmo. Ele mudou porque compreendeu. E aí está no capítulo 3. Ele compreendeu quem era o Senhor e que ele tinha o poder para fazer todas as coisas e que ele ia fazer todas as coisas. Aí Abacuque não tinha mais perguntas. Agora o seu coração estava cheio de certeza de que a gente só precisa ter fé. Crer. O que Deus quer é que creia. Por isso que ele disse: o justo viverá pela fé. Está registrado aqui no capítulo 2. O justo viverá pela fé. O que é isso? Na perseguição, os crentes que estão em perseguição já aprenderam isso. Eles vivem pela fé, não pelo que vem, mas pelo que creem. Nós cantamos isso hoje. Nós cantamos isso hoje. Então ele diz, no capítulo 3, o início da oração de Abacuque, versículo 2: tem ouvidos, ó Senhor, as tuas declarações
e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. No decurso dos anos, faz-se conhecida da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E aqui, ao invés de ele estar dizendo, o Senhor precisa ficar irado com esse povo que são os traiçoeiros, ele diz, tenha misericórdia. É um homem diferente, é um homem que teve um encontro com Deus muito mais próximo agora. E aí ele termina dizendo coisas maravilhosas. Aí ele diz, eu tenho entendido, Senhor, e sei que o Senhor é santo e a sua glória cobre o céu. Versículo 6, é isso que ele diz. Estremeci por dentro quando vi isso, os meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Mas disse ele, eu vou esperar, mas eu não estou mais angustiado. Eu estou em paz. Aí ele disse, ainda que a figueira não floresça. A figueira era a primeira árvore que florescia depois da chuva. Aquela chuva de janeiro, né? Lá, não é chuva de janeiro é aqui. Mas lá, logo no início, é para dizer que teria um ano bom, não é? Então, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, versículo 18, mesmo assim, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Uma grande perseguição. Um profeta angustiado por causa da perseguição. Encontra-se com Deus, vai à procura de Deus. É lá onde nós devemos ir quando estamos angustiados, quando estamos sofrendo qualquer tipo de perseguição. É com Deus que nós precisamos falar. Não é ficar zangado com quem está fazendo isso ou aquilo conosco. Não é. É ir para Deus e perguntar, o que é isso, Senhor, que está acontecendo? Que o Senhor tem permitido acontecer. Mas Deus, em segundo lugar, permite. Primeiro, Ele permite para aumentar nossa fé. Em segundo lugar, Ele permite. Segundo lugar, meu filho, eu acredito que você vai encontrar um. Não, eu acho que não tem não. Não. Peraí, um momento. Não tem, não coloquei. Em segundo lugar, Deus permite a perseguição para que as outras pessoas creiam nele, vindo seu poder através da vida fiel. Vocês já ouviram falar de Daniel? Sim. Todo mundo sabe a história de Daniel na Cova dos Leões, né? Sim. Se Daniel era um homem justo, santo, mas foi perseguido. E aí nós encontramos Daniel. Isso, meu filho, obrigado. E aí encontramos Daniel no capítulo 6, versículos de 4 a 6 e no versículo 27. Os outros administradores, Daniel era vamos dizer, um escravo que havia sido levado, o povo judeu, para a Babilônia, estava lá. Mas a maneira como Daniel cria em Deus, obedecia a Deus, e ele dependia totalmente de Deus, fez com que mesmo os seus inimigos, o Nabucodonosor, todo mundo olhasse, e ele começou a crescer no reino e a tomar e foi sendo colocado em posição de liderança. E aqui ele estava numa posição de liderança grande, e o versículo 4 do capítulo 6, de 4 a 6, diz o seguinte: os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era fiel a Deus, não era fiel a Nabucodonosor, nem aqueles reis. Ele era fiel a Deus, ele fazia as coisas certas, no meio de pessoas que faziam tudo errado. Mas ele resolveu não se contaminar com aquelas coisas. Isso ele fez no primeiro capítulo, a gente já sabe. O coração de Daniel disse: eu vou viver com Deus nessa terra. E por conta disso, eles
esses homens que estavam perseguindo Daniel disseram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Aí foi lá, falou com o rei, para durante 30 dias ninguém orar. Daniel deixou de orar ao Senhor? Não. Saiu do lugar e fechou a janela? Não. Continuou com a janelinha aberta dele, não é? 3 vezes ao dia, porque alguém ficou espiando. Olha os espias, né? Ficou espiando, mas ele não deixou de orar. Continuou, era com Deus a história de vida dele. Não era com ninguém. Não deixou de fazer aquilo para Deus que ele fazia. A perseguição não parou Daniel. E Daniel foi jogado na cova dos leões, nós já sabemos. Foi engolido pelos leões? Não. Nós cantamos aqui também, né? Os leões ficaram de jejum, né? Se a gente canta e às vezes aí nem tem, porque e os leões ficaram de jejum. Ficaram de jejum porque esse canto está falando de Daniel. E está falando que os leões ficaram a noite toda olhando para Daniel, mas Deus disse: vocês não vão tocar no meu céu. Glória a Deus. De manhã o rei levanta-se, o rei gostava de Daniel. Vai lá: Daniel, será que o teu Deus te ajudou? Daniel: sim, me ajudou. Vou tirar você daí. Tirou. Quem foi que acusou Daniel? Jogaram lá. Mas uma coisa que é extraordinária. O próprio rei então declarou, e aí está no versículo 27. Então, versículo 25 até 27. Então o rei Dario, o rei, escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. De minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará para sempre. Ele nos salva, livra e opera sinais. Esse é o versículo 27, capítulo 6. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Por que Deus deixou que Daniel fosse perseguido? Porque Deus queria que povos de todos os lugares da terra, naquele momento, conhecessem quem era Deus. Daniel não podia abrir a boca, porque ele não podia pregar, ele era cego, ele era escravo, ele estava na terra, não é? Mas Deus disse: eu vou usar você. Daniel não se preocupou. A perseguição muitas vezes vem, porque através da perseguição, outros vão conhecer que Deus, nós temos, que ficamos alegres ao passar a perseguição e querem saber o que é isso. Por isso, então, o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, seu filho na fé, seu ajudante também, no capítulo 2 Timóteo 3,11, disse assim: sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. Eu já passei do tempo, já. Porém, o Senhor me livrou de tudo. Terceiro lugar e último, nós estamos terminando. Deus permite que a perseguição para que outras pessoas, então, por que não? Eu ia falar sobre Estevão. Estevão foi outro, né? Não posso deixar de falar. Crente em Jesus Cristo. Estava fazendo a obra de Deus, os homens maus pegam ele, né? E levam ele. Antes Deus dá a oportunidade de defesa. O que foi a defesa de Estevão? É Atos capítulo 7, minha gente, é coisa linda. A defesa foi a pregação dele. Ele teve a oportunidade de pregar que ele era Jesus. Ora, o povo pensava que ele ia fazer uma defesa. Não, não faça isso comigo não, eu não fiz
sei nada. Ele abriu a boca e falou quem era Deus e que Jesus tinha vindo. Ficaram tão aborrecidos, apedrejaram ele, e logo depois disseram, vamos agora, uma perseguição para todos os crentes de Jerusalém. A perseguição de Jerusalém, capítulo 8, versículo 1. O que aconteceu na perseguição de Jerusalém? Acho que porque espalhou os crentes, acabou o evangelho. O que aconteceu? Cresceu, gente. Igual a esse mapa. O mapa foi crescendo. E aí os discípulos foram para muitos lugares. E aí o evangelho cresceu. Foi uma expansão do evangelho. Perseguição não diminui, não fecha a igreja. Pelo contrário, se a gente fica fiel, Deus nos usa para realizar os seus atos maravilhosos. Agora, por que, terceira pergunta? Por que a igreja de Cristo permanece fiel mesmo com a perseguição? Nós vimos no vídeo, eles fazem 4 coisas. Começou dizendo assim: eles adoram a Deus sob o olhar de espiões, como Daniel fez. Ou seja, não parou de adorar a Deus porque ele sabia que tinha uma pessoa olhando e que queria fazer o mal quando fosse para a igreja, ou quando fizesse alguma coisa boa, ou quando orasse por alguém que não deveria orar. Eles não pararam. Eles adoram a Deus mesmo sob o olhar de espiões. A igreja perseguida faz isso. Em segundo lugar, eles evangelizam aqueles a quem querem prendê-los. Tinha ali no meu celular, mas eu vou contar apenas. Os crentes, eu comecei este ano orando por 5 crentes da Índia, 3 evangelistas e 2 novos convertidos, que no final do ano foram perseguidos, os 2 se converteram, foram perseguidos e foram colocados na cadeia antes do final do ano. Tudo preparado para eles. Aquele final de ano, né, a igreja toda comemorando. Não pode comemorar, não é igreja, mas assim, nas casas, né? Ficaram na prisão. Quase todo mês de janeiro nós oramos todos os dias por eles. Primeiro saíram os crentes, os líderes, mas eles deixaram os 2 crentes lá. É lindo o testemunho, mas eu não vou, já passou o meu tempo, eu não vou ler. Só vou dizer para vocês. Queriam dar para eles, na cadeia, alta soma de dinheiro para eles negarem a Jesus. E eles disseram: nós não vamos negar Jesus por nada. Aleluia. Ficaram lá, foram perseguidos. E quando eles saíram, um voltou para a aldeia. Quando os crentes souberam disso, quando os crentes souberam que eles disseram: não, nós aceitamos Jesus e nós não vamos deixar Jesus. Eles eram crentes novos. O que aconteceu? Na aldeia, todo mundo que era crente e estava com medo de dizer que era crente, a aldeia, os crentes se levantaram e disseram assim: nós estamos prontos para morrer por Jesus. Aleluia. E a aldeia toda, aquela vila toda indiana, naquela região, eu fui e vi alguns desses obreiros, estive com eles. Aquela aldeia ouviu claramente Jesus. Já pensou que coisa maravilhosa? A alegria. Pedro foi para a prisão. Quando ele saiu, a Bíblia diz que quando eles saíram, eles estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Termino com esse testemunho. Um jovem chamado Stoian. Esse jovem Stoian, filho de pastor. O pastor foi preso, foi no leste europeu. O pastor foi preso e
Stoian tinha 13 anos quando seu pai estava na cadeia, na prisão, e disseram que os parentes podiam ir visitá-lo. Então a mãe foi com Stoian, que era o mais velho, 13 anos. Ficou o dia todo esperando na cadeia que eles trouxessem um pai. Somente quando faltavam poucos minutos de encerrar o horário de visita, um homem, um prisioneiro, trouxe o que parecia assim, um saco de alguma coisa assim nos braços. E aí colocaram em cima de uma mesa. E aí pediu para aquela mulher e a criança e o Stoian se aproximarem. Quando eles se aproximaram, o pai dele havia perdido tanto peso, não podia andar, e havia sido quebrado tantos ossos, ele não podia se mover. Eles só reconheceram ele pelos olhos, os olhos azuis. E ele olhou para o Stoian. Quando ele olhou para o Stoian e o Stoian olhou para ele, Stoian disse que ele colocou a cabeça dele junto da cabeça do pai e disse para o pai: Pai, eu estou muito orgulhoso do Senhor. Aquele menino de 13 anos entendeu sobre perseguição. Ele sabia que o pai estava lá e era a fidelidade do pai iria levar algumas pessoas para Jesus. Deus tirou ele da cadeia depois de 10 anos. E aquele menino de 13 anos se tornou pastor. Hoje é pastor. Queridos, a missão de Jesus só veio ao mundo e morrer e ressuscitar para que nós tivéssemos vida. A nossa missão é de proclamar a boa nova de salvação em todos os lugares onde Deus nos coloca, começando em casa e indo até o final do mundo. Se você está recebendo bullying na escola, bullying é um tipo de perseguição. Se na sua casa você tem restrições para ir à igreja ou não, isso é um tipo de perseguição. Se na escola, na faculdade, na universidade, você tem pessoas que chegam para você com algumas coisas, dizendo algumas coisas, ou fazendo algumas coisas, ou deixando de fazer algumas coisas, ou prejudicando você de alguma maneira, isso é perseguição. Nós somos perseguidos também aqui, é outro tipo de perseguição. Mas o que Jesus Cristo quer e quer que esta igreja faça, sabe o que é? Que sejam fiéis. Amém. Queridos, sejam fiéis a Deus. A vitória já foi conquistada por Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma palavra abençoada da nossa missionária, professora, irmã em Cristo, serva de Deus, verdadeira. Deus continue lhe abençoando profundamente. Será sempre bem-vinda no nosso meio. Deus continue lhe dando essa visão missionária, bíblica, que precisamos ter como igreja, não podemos perder. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando Deus começou a me inquietar em relação a esse culto particularmente, foi em ser um culto voltado a falarmos da igreja perseguida. Porque há um distanciamento muito grande do que existe lá e do que existe aqui. Como nossa irmã falou, nós sofremos outro tipo de perseguição. Mas o tipo de perseguição que nós estamos sofrendo ainda não nos alertou, ainda não nos sacudiu para o que nós precisamos enfrentar e viver por amor ao Evangelho. Eu, sem querer criticar ninguém, mas eu fico muito chocado quando eu vejo pessoas deixarem de ir para a igreja por conta da chuva, por exemplo. É muito pouco para nos parar, né? Eu estava revendo a pregação de domingo aqui,
né? E começou a chover aqui, começou a entrar água, tudo, né? E o que foi que nós fizemos? Nós nos aproximamos. Fomos vindo para cá e nos aproximamos e ficamos bem juntinhos. A diversidade nos proporcionou o quê? Unidade, ajuntamento, união. Né? E eu lembro que o Mike falou aqui, olha, nós não podemos conter a natureza, né? E Deus me deu uma palavra na hora. Nós não podemos conter a natureza, mas o Deus que nós servimos pode conter a natureza. E nós oramos e o que aconteceu? A chuva parou imediatamente. A chuva só voltou após o término do culto, né? Para a glória de Deus, porque a natureza se curva diante do nosso Deus, ela se dobra. Jesus estava no barco, a tempestade tomando conta do mar, os discípulos ficaram com medo e ele estava fazendo o quê? Ele estava dormindo. E os discípulos chegam agora a Jesus e ele faz o que em direção ao mar? Quieta, calma, para. Se empolgue não. E o mar para na hora. Porque o nosso Deus, ele tem o domínio sobre tudo que nos envolve. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com a canção que nós iniciamos aqui e que em nome de Jesus você tenha em mente que nós, como igreja do Senhor, precisamos continuar firmes, caminhando, olhando para o Senhor. Amém? Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e muito mais ainda tem para fazer na minha vida e na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, louvar o Senhor. Depois vamos estar orando e encerrando o nosso culto. Palmas. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Por quê? Glória a Deus. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Perseguidos, abatidos, porque estamos livres, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Meus irmãos, perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, o inferno não pode prevalecer, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.
Jesus. Glória a Deus. Perseguição parou a igreja, o Coliseu parou a igreja, os leões cantaram a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição parou a igreja, o Coliseu parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse culto maravilhoso, por essa mensagem poderosa. Em nome de Jesus, nossos corações, Senhor Deus, estejam receptivos à mensagem, que seja gerado frutos espirituais em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, abençoa a missionária Bernadette, Senhor Deus, que ela continue sendo esse instrumento de sabedoria, de conhecimento, de unção, vindo do Senhor, dada pelo Senhor sobre a vida dela. Ela continue ministrando onde o Senhor queira levá-la. Pai, em nome de Jesus, leva os nossos lares sob tua proteção, acampa os teus anjos ao nosso redor, nos livra do mal, e em nome de Jesus, nos dá uma noite abençoada, uma semana cheia da bênção do Senhor sobre nossa vida. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus permaneça com toda a igreja que diz amém. Deus abençoe você, tenha uma excelente semana e vamos para o nosso momento de comunhão.